Todo-Poderoso. Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, que seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã Veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Paulo, Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espreguemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-lo sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar sedudir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-los perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado,
irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos ensina, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz nos corações, para a gente entender os estudos da noite. Você veja o que foi lido aqui hoje, em que Paulo pede para nós: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Isso há 2000 anos atrás, né? Ele pediu para a gente focar no mundo espiritual, tudo aquilo que a gente estiver vivendo aqui na terra, e não focar na terra. A gente chega e fala que a neurociência descobre muitas coisas interessantes. E que está de acordo com a mensagem de André Luiz quando ele descreve a casa mental. Que nós temos um superconsciente, um consciente e um subconsciente. Aí vem Freud e diz que você tem o superego, ego e o líder. Aí vem Jung e fala que você tem a consciência do eu, do self. Você tem a consciência divina, que é o eu da gente. A gente estuda aqui e fala para vocês que na tomada de decisão, que é onde está o teu pré-frontal, em que você vai analisar as opiniões a respeito do assunto que você está estudando, você deve ver as consequências de cada uma delas, do que vai acontecer com você quando chegar no mundo espiritual. Para ver nas consequências das opiniões que você está pesando, medindo e analisando, você possa escolher aquela que é mais acertada para o teu espírito. Você faz a oração do Pai Nosso e diz: santificado seja o vosso nome. Será que nas atitudes que eu estou tendo no meu dia a dia, o meu cônjuge, eu estou santificando ele? Será que eu estou santificando o meu corpo que Deus me deu para que o meu espírito evolua? Será que eu estou santificando o meio onde eu estou inserido? Porque tudo é de Deus. E tudo que Deus faz é santo. São coisas que a gente tem que pensar e analisar, sabe? Porque a gente tem à nossa disposição e o tempo inteiro tudo que a gente precisa para tomar decisões melhores. A única coisa que a gente tem que fazer é ter um pequeno esforço de perguntar para si mesmo, quando estiver tomando decisão, o que realmente eu devo fazer? Qual é o dever do meu espírito diante disso? Para você saber o dever que você precisa praticar, você faça a segunda pergunta para você mesmo. Se é isso que realmente eu devo, por que então que eu não vou fazer? Por quê? Duas perguntas. Para você simplesmente seguir a diretriz correta. Mas a maioria das vezes a gente abdica da capacidade de pensar e de refletir para ser escravo dos nossos desejos. Porque a gente gosta de curtir as emoções que estão de acordo com os nossos apetites. A gente gosta de relembrar sentimentos
que diz respeito ainda à nossa inferioridade. A gente gosta de fortalecer necessidades que na verdade não são necessidades, são desejos que nos encantam. A gente gosta de realizar do ponto de vista instintivo, deixando que nossas tendências tomem conta de nossas atitudes, porque a pessoa é tão orgulhosa que ela não quer nem pensar, nem gastar fosfato, nem refletir com o que está acontecendo. Mas entenda, se a coisa é simples desse jeito, e se a gente é bobo ao ponto de abdicar da nossa razão para viver mergulhado no nosso desejo, de quem é que a gente vai reclamar depois? Vai agir como aquele ego que fica que nem criança birrenta se batendo no chão, dizendo: são as más influências que me encantam, são as más influências que tomaram conta de mim, são as más influências que fazem tudo comigo. Não são as más influências. Sou eu, com a maldade e a ignorância e as imperfeições que ainda existem em mim. E que é dever corrigir. E para eu corrigir isso, eu tenho que educar o meu desejo. Tenho que educar minhas emoções, sentimentos, necessidades, tendências e impulsos. É assim que funciona a coisa. Mas a espiritualidade inferior, sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequenez em tomada de decisão, ele usa esse artefato que é o que a gente vai estudar hoje. E ele usa para que aconteça uma estimulação coletiva para te desviar do que é espiritual, para te desviar do que é do céu, para te fortalecer no que é da terra, para te encantar nos teus desejos. E você, como é uma pessoa que não gosta de pensar, não gosta de refletir, mas que Deus pediu para que você pensasse e refletisse. O tempo todo Deus pediu para que a gente cumprisse deveres. Eu já falei para vocês que mandamentos significa deveres maiores. Então temos 10 mandamentos, 10 deveres maiores que Deus mandou. Tem os 2 que Jesus trouxe, mas são deveres maiores. Tem o nosso, fora da caridade não há salvação, um dever maior nosso, que a gente não faz. E a gente quer ter sucesso em nossa caminhada, fazendo errado. Se existe loucura na vida, é eu insistir na mesma conduta, querendo um resultado diferente. É impossível isso, né? É impossível. Mas as pessoas insistem. E ainda a gente fica falando com orgulho: eu sou teimoso mesmo. Na minha terra a gente diz: você é burro mesmo. Aqui, como as pessoas não gostam desse termo burro, a gente costuma dizer: você é um ignorante voluntário. Aí ele acha bonito quando a gente fala isso. Mas é assim, sabe? E de que adianta a gente ficar falando palavras bonitas se você vai continuar agindo da mesma maneira equivocada? Porque o mundo espiritual inferior, ele está o tempo todo te encantando para que você não vá adiante. E entenda que você que fala com espíritos inferiores, a gente não está falando daqueles que querem necessariamente nos fazer o mal por maldade. Muitos não querem que a gente faça o bem para que a gente continue no nosso nível de evolução, em que eles ficam vinculados a nós, porque eles têm covardia de irem adiante. Então eles querem que você também seja um covarde aqui na Terra. São os espíritos simpáticos. São esses que a gente mais se relaciona com eles. Cada um de nós aqui na Terra, não estou falando aqui só na reunião, é na Terra, se relaciona muito mais com o seu simpático,
do que qualquer outro tipo de espírito que esteja nesse mundo de você. A gente chama isso de obsessão não odiosa. São espíritos simpáticos nossos. Tão ruim, tão bom. Muitas vezes nos acompanham várias encarnações. E é interessante, porque muitas vezes aqueles que querem realmente praticar a obsessão odiosa, fazer mal mesmo, destruir, eles são tão inteligentes que eles sabem trabalhar através dos espíritos simpáticos. Traz os simpáticos para que nos encantemos com eles em nossas simpatias, porque enquanto eu estiver convivendo com ele, eu não estou fazendo o que é certo. Eu estou na zona de acomodação, que a gente chama isso de ganho secundário, é uma das formas de outro ganho. Então a pessoa fica nessa zona de acomodação, com seus espíritos simpáticos, nem é, nem deixa de ser, nem faz, nem deixa de fazer, nem estuda, nem deixa de estudar. Entende? As coisas vão passando, a vida vai se desgastando com o tempo, e depois, quando você perde fluido vital, que você tem pouca capacidade de reação, aí os maus vêm e dizem: agora ele é nosso, porque ele já não vai poder mais reagir. É o que a gente chama de obsessão, mais ou menos. Isso está no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, está em Comunicação de Cassimiro de Abreu, que eu trouxe para vocês. Tem comunicação também do Emmanuel a respeito disso, e várias outras que eu já trouxe para vocês. Então a gente vive nesse mundo onde estímulos nos chegam e você tem a preguiça ou má vontade de pensar naquilo que está chegando para você. Você foge dessa orientação de Jesus, que falou para a gente: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você, quando para de vigiar, quando você para de analisar, você começa a comer gato por lebre. E aí a coisa complica. Então os espíritos inferiores, de uma maneira coletiva, na humanidade toda, eles fazem isso que a gente vai começar a estudar hoje. Paulatinamente organizam episódios e conteúdos que vão fomentando no imaginário coletivo a derrocada moral, a agressividade e a perversidade. E sutilmente, através de episódios e notícias, estruturam informações que levam medo, pânico, terror às criaturas sintonizadas. Então, eles trabalham esses dois termos: organizam episódios e conteúdos. Isso do ponto de vista coletivo. Agora, vê como é. Vê as definições que eu trouxe para vocês. Isso é dicionário normal, hein? Episódio: incidente relacionado com a ação principal de uma narrativa. É uma cena acessória. Então, em volta de um fato, surge cenas acessórias que fogem da verdade do fato para chegar até você e você aceitar. Eu já falei para vocês, e a gente já estudou muito isso aqui, de mensagem subliminar. São várias experiências que tem sobre isso. Uma das mais comuns que tem é daquele filme que, entre as cenas, passava uma mensagem em que você não enxergava com os olhos materiais, dizendo: coma pipoca. E várias cenas do filme: coma pipoca. Coma pipoca. Quando acabou o filme, a pipoca do mundo todo era pouca para o povo comer. Todo mundo queria comer pipoca e acabou com a pipoca. Isso é um episódio, é uma cena acessória que foi jogada no meio de algo, um fato que você estava ligado com aquilo.
Era um filme, você foi porque queria assistir, você estava motivado para aquele troço, né? Você estava com sua atenção fixa naquilo. Mas passava uma mensagem que seus olhos não viam, mas que chegavam até você. Depois a gente chama de subliminar. Do mesmo modo são os espíritos inferiores. No meio de coisas verdadeiras, vem episódios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo comigo mesmo, se eu tenho um problema. Às vezes eu não gosto de assistir filme. Já gostei muito. Gostei mesmo. Depois eu fui vendo que aquilo ali não trazia nada de bom para mim. Não trazia mesmo, sabe? Comecei a larguei mão disso, já faz muitos anos. Mas no começo da minha adolescência, adulto jovem, eu gostava de um cinema, sabe? Até eu terminar minha faculdade, eu gostava disso. Depois eu vi que não valia muito a pena, tinha coisa mais importante na vida, e fui ler, fui estudar outras coisas. Então hoje às vezes me perguntam, mas por que você não vê os filmes de Jesus no Netflix? Eu digo, para quê? Para quê? O que é que vai ter nesse filme? Vai ter fatos realmente verdadeiros? Ou em volta desses fatos verdadeiros vão ter episódios que vão narrar outras coisas que não tem nada a ver com o que Jesus falou? Ah, mas é bonito. E daí? É bonito para você ficar absorvendo coisas que depois vai ser difícil você apagar isso da sua memória? E a vida de Maria? Pior ainda. Eu prefiro ver o que Humberto de Campos falou de Maria. Eu prefiro ver fatos que eu sei que são concretos do mundo espiritual para nós. Quer estudar melhor Jesus? Vai ler Jesus no lar. As mensagens que foram trazidas através de cenas que o Lúcio viu de Jesus no mundo espiritual e transcreveu todas para nós através de Chico. Vai ver, são 50 mensagens de Evangelho no lar que ele fez. Vê se alguém vai fazer algum filme a respeito disso. Entendeu? São esses detalhezinhos que para vocês podem dizer, mas isso é besteira. Besteira? Você acha que é besteira? Paciência, então acha. Mas não é besteira. Porque depois que você coloca algo no teu sistema de memória, querendo ou não, aquilo vai ter influência na sua tomada de decisão. E é aí que está o X da questão. Porque se você não é uma pessoa muito vigilante, quando chegar o momento de você tomar a decisão, você termina aceitando uma opinião equivocada, porque você não refletiu bastante sobre aquilo. Isso é importante. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que Kardec fala o seguinte: então o Espírito tem que passar pela fieira do mal para aprender o bem? Não, ninguém tem que passar pela fieira do mal para aprender o bem. Ele tem que vencer a fieira da ignorância. Você entende o que ele quis dizer? Eu não preciso ir atrás do que é ruim para dizer que eu vou aprender o que é bom. Ninguém precisa fazer isso. Se você está agindo desse jeito, você está sendo uma pessoa inconsequente. Porque eles sabem trabalhar nas nossas falhas que nós temos no nosso dia a dia. Então, aquilo que você está se deliciando, gostando, lendo, assistindo, cuidado. Cuidado, porque podem ter episódios que podem te levar do caminho da correta moral que você deve praticar. Aí você vai dizer, mas eu tenho que ser sério desse jeito? Não sou eu que estou dizendo que tem que ser sério. Foi Jesus que disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. Foi Jesus quem disse que ninguém há de servir a dois senhores, que há de ficar com um ou ficar com o outro.
Foi Jesus quem disse: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajuda está espalhando. Você quer discutir com Jesus? Até pode, mas eu não te aconselho a fazer isso. Porque você já sabe que vai perder. E pode perder muito, sabe? Porque uma encarnação comprometida com cenas deliberadas no caminho do mal pode durar milênios de correção na vida da pessoa. Então é melhor a gente se abster e se afastar do que é mal. Eu não estou dizendo que você não deva enxergar o mal. Eu estou dizendo que você tem que escolher não ir para o lado do mal. Porque a gente precisa enxergar o que é errado também. E enxergando o que é errado para aprender a não fazer errado também. Isso também está no nosso livro dos Espíritos. Então, no meio de muitas verdades, podem estar cenas acessórias que fogem da cena principal do bem para trazer para você cenas degradantes do mal. Então você tem que ser bastante criterioso com aquilo que você está lendo, assistindo, vendo, ouvindo. Por quê? Porque é assim que funciona a coisa. Deus te deu inteligência para isso. Entendeu? A inteligência que vai fazer você usar ela direitinho para você desenvolver cada vez mais, entende? A sua capacidade de ter razão, e você vai ter pensamentos dedutivos, da argumentação e da abstração, para saber o que é certo e o que é errado. Entende? É para isso que Deus te deu inteligência. Então, você é construtor de você mesmo. Se os outros querem fazer, é problema dos outros. O que você faz depende só de você. Então, faça o que te compete, sabe? E veja onde é que você está mergulhando. A gente tem muito cuidado hoje dentro da literatura espírita. As estatísticas hoje em dia, entende? É de que para 4 livros publicados com o nome da doutrina espírita, de 4, apenas um deve ter algo realmente edificante. 3 são livros que querem comprometer a doutrina. Isso porque qualquer um, hoje em dia, dentro de seu orgulho, faz livro de sua cabeça, psicografa livro sem ter controle de qualidade e vão lançando. A coisa chega numa situação mais grave ainda. E aqui eu falo e vou continuar falando e vou morrer falando. Da atitude degradante que a FEB com o seu presidente teve, e deixar essa publicação do livro da Gênesis, dessa 5ª edição, que foi o que tomou conta do Brasil inteiro, onde tem vários trechos que foram substituídos daquilo que Kardec nos trouxe. Até a 4ª edição foi Kardec que autorizou, e todas essas 4 edições são registradas no cartório da França como obras da doutrina. A 5ª edição foi 3 anos depois que Kardec chegou a falecer, em que o seu novo presidente foi lá e modificou. E modificou coisas graves. Hoje em dia a gente já tem graça ao FEAL, o Centro Espírita André Luiz, que assumiu a responsabilidade disso, trouxe a publicação principalmente da 3ª edição da Gênesis. Existe também a 4ª e a 1ª, que às vezes você consegue na internet, é mais difícil, mas a 3ª. E nessa 3ª edição, os textos estão grifados de como Kardec escreveu e como ele foi adulterado. E esse presidente da FEB não tem a vergonha de chegar perante um público e dizer que essas diferenças são insignificantes. Vai ler e vai ver se são insignificantes. Esse mesmo presidente da FEB que deixou que ocorresse a adulteração em mais de 30 obras de Chico. E que foi preciso vários trabalhadores honestos da doutrina espírita do Brasil
chegarem sob pressão para que ele voltasse a publicar as obras como o Chico tinha escrito e psicografado. E pediram até para retirar as outras obras, ele não aceitou retirar. Então eu falo isso para vocês, para que vocês entendam que é a FEB que organiza a doutrina espírita aqui no Brasil, que está chegando a essa situação. E você acha que isso é por quê? Por causa disso. Episódios, cenas acessórias, incidentes relacionados à ação principal de uma narrativa que desvia do texto da verdade. Se fazem isso do ponto de vista coletivo, dentro da Federação Brasileira de Espíritos, que tem o dever de honrar pelo nome da doutrina, você imagina com você na sua puerilidade, na sua ingenuidade, na sua preguiça de pensar, você que dá muito mais valor às coisas da terra do que às coisas do céu. Entende qual que é a coisa? Então a gente é levado como de roldão, se você não tiver essa capacidade de ser vigilante. Porque o tempo inteiro, aonde eles tiverem acesso, eles vão interferir para que a luz não reine na terra. Não é porque você está dentro de uma casa espírita, não é porque você está lendo uma obra espírita, não é porque você está tendo essa boa vontade de ser espírita. Não. Tudo na vida vai precisar de muito esforço, muito suor e muita lágrima para você poder educar seu ego. Então você tem que ser uma pessoa vigilante o tempo inteiro. Durante as reuniões mediúnicas aqui, eu sempre fiz questão de gravar tudo e transcrever. A quantidade de trabalho às vezes é muito intensa. E por alguns momentos eu tentei fazer um resumo para não ter que transcrever tudo, que demanda muito tempo. Porque o tempo que eu tenho é muito pouco. As poucas tentativas que eu fiz disso, não gostei. Não gostei. Eu digo, não é por aqui. Não é. Você tem que fazer a coisa certa da maneira que deve ser feito, sabe? E aquilo que sobra para você fazer, você tem que dar um jeito de fazer. Você sacrifica tempo em outro canto, entende que você pega umas horas de sono, mas que você faça. Porque se tem uma coisa que traz felicidade para nós na Terra, e traz para todos nós, são três coisas, né? Ter o que é necessário do ponto de vista moral, fé no futuro e consciência tranquila. O preço de uma consciência tranquila é a maior graça que você pode ter na sua vida. Então, eu sento lá no meu consultório, entre uma consulta e outra, vou lá gravando, vou escutando, passando, vendo o paciente, demora vai lá, entende coisa e tal, chega tarde, a mulher reclama, vai reclamar de todo jeito. Se chega cedo, reclama, se chega tarde, reclama, se demora, reclama, então reclama, mas não está reclamando, eu estou minha consciência tranquila. Entende? Então, eu falo isso para vocês porque é assim. E tem algumas coisas que a gente aprende com Kardec. Kardec, quando começou a revista espírita, ele viu que a coisa estava ficando difícil para ele. Porque ele não tinha tempo para dormir. Era 3, 4 horas no máximo de sono. E depois dos 3, 4 anos de revista espírita, ele quis passar para que os outros membros compunha lá a obra doutrinária, tomasse conta da revista. Aí o Espírito de Verdade chegou para ele e disse: não, senhor, a obrigação é sua.
O dever é seu. O certo é você fazer. Esse dever é para você fazer. Então, são coisas que chamam a atenção, sabe? Que você deve fazer. Kardec foi sobrecarregado? Foi muito sobrecarregado. Mas não por ele e pela doutrina, mas pela covardia e incompetência dos outros que eram para trabalhar junto com ele e que, a maioria fugiu. Quando Jesus falou, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, entenda, ali era um planeta de provas e expiações, ainda somos um planeta de provas e expiações. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não é porque está faltando, não é porque tem muito trabalhador que foge, corre, vive na zona de conforto. Com isso sobrecarrega os outros. E sobrecarrega porque esses que fogem esquecem o que está em cima, porque gostam de viver com o que está embaixo. Procura anular sua consciência divina, porque gostam mesmo é de viver com a sua consciência humana, com os prazeres aqui da terra. E é desse jeito que eles ficam sendo influenciados por uma maioria que a espiritualidade inferior consegue influenciar. Daí a quantidade de livros e de obras equivocadas que chegam na doutrina, daí a quantidade de equívocos que estão sendo tentados fugir, corrompendo obras educativas e instrutivas, como acontece na FEB, e que você tem que ter muita vigilância. E tem que ter. Entenda que o trabalho é nosso. E você tem que entender o trabalho, não do ponto de vista da consciência humana, que diz trabalho é tudo aquilo que você faz do ponto de vista físico-mental que gasta energia. Quando o Espírito de verdade chegou para Kardec e disse que a lei de trabalho é uma lei de Deus, ele complementou a definição de trabalho. É toda energia, é tudo atividade física e mental que gasta energia com utilidade, que traz algo útil, que traz algo que tem benefício. Essa é a lei do trabalho de Deus. Deus trabalha trazendo utilidade, benefício a tudo e a todos. Se você trabalha, gasta energia mental e física e não traz utilidade, você é um delinquente diante da lei de Deus. Então a tua consciência divina diz isso para você. Você tem que ser útil, ser bom, trazer benefício. Mas a tua consciência humana diz o contrário. Que se você gastar energia, já está trabalhando. Aí você usa uma palavra santa, que faz parte da lei de Deus, para deturpar a tua atitude aqui na terra, gastando energia física e mental com coisas que são inúteis, ou muitas vezes com coisas que são extremamente erradas. Então eles vêm trazer isso tudo através dessas cenas acessórias. No meio de grandes verdades, plantam-se mentiras. Plantam-se ilusões. E em cima dessas ilusões, que vem acalentar teu desejo, o que você aceita é um plug mental entre você e eles que são inferiores. Está feita a desgraça. Só precisava disso. Uma licença moral. Um plug mental equivocado. Porque é isso que a gente estudou nessa quarta-feira, o tempo todo aqui, a respeito de influências sutis. Eles plantam a ideia, você percebe. Quando você percebe a ideia, você tem que analisar se você vai assimilar ou não vai assimilar. É aí que está o vigiar. Se você não vigia e assimila, está feito o intercâmbio. A ideia já faz parte de você, e a ideia, junto com a mesma ideia que ele tem,
é o mesmo teor vibratório, é feito essa correspondência entre você e ele. E ele vai usar essa linha de frequência para outras ideias acessórias começarem a penetrar em você, te corrompendo cada vez mais. É assim que funciona a coisa. Então eles fazem isso, e essas ideias acessórias, entendeu? Como ele fala aqui, tem episódios e conteúdos. O que é que são conteúdos? Ó? Aquilo que pode ser lido, visto e ou ouvido em uma página de internet, rede social, seja lá o que for que você possa imaginar. Então essas cenas acessórias vêm desse jeito. Lido, visto, ouvido. Aí a gente pergunta, o que é que você está fazendo com sua rede social? Que tipos de amigos, entre aspas, você está tendo? Você escolhe. Você é convidado o tempo todo a chegar, participar de várias redes sociais. E você vê o teor de mensagens que chegam. Cuidado, gente. Cuidado. Porque às vezes chega uma mensagem, você dá uma risadinha. Acha que aquilo ali não foi nada. Ah, mas isso aqui eu sei que não presta. Mas você riu. O que você acha que significa rir? Você sabendo que não presta. Significa uma coisa. Você sentiu a emoção daquela mensagem, e aquela mensagem te trouxe alegria. A gente já falou para vocês. Cada pensamento que eu tenho, ele é composto de uma ideia, de um julgamento e de uma emoção. A ideia é a representação cognitiva que me torna inteligível aquela mensagem. O julgamento é a opinião que aquela mensagem assume. Toda vez que eu estou formando opinião, eu estou fazendo julgamento. Mas o principal é a emoção. Porque vai ser a emoção que vai dar origem à ideia e ao julgamento. Então você vê a ideia, entende, você diz é errado, mas você riu, a emoção fez parte de você. A memória afetiva, o vínculo afetivo entre você, a mensagem e a entidade que emitiu, foi feita contigo afetivamente. Entendeu? Existe inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva você viu que a coisa não prestava, mas a afetiva você gostou, se identificou com ela, faz parte de você. E aquele vínculo afetivo que está trazendo emoção, aí vem mais uma, vem mais outra, daqui a pouco a tua vontade, na tomada de decisão, está se desviando do caminho do bem. Por quê? Porque é a tua emoção que está sendo o gestor de você mesmo. Então, cuidado, porque é uma coisa muito simples que você acha, numa página na internet, numa rede social, qualquer coisa simples que está chegando no teu celularzinho aí, pode ter consequências, às vezes, muito comprometedoras na tua vida. E muito comprometedoras. Porque é nesses meios de comunicação, que é nesse meio da mídia, entende, que vão chegar essas cenas acessórias. E é assim que a pessoa tem que entender. O mundo hoje em dia todo mundo sabe que está globalizado. Será que a gente está sabendo viver nesse mundo globalizado? Vocês sabem qual foi a primeira obra globalizada do mundo? Eu já falei isso aqui para vocês. Foi o Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra globalizada do mundo, composta de mensagens que veio de tudo que é canto do mundo. E que Kardec soube analisar cada uma delas e formar o Livro dos Espíritos. Pois é, a gente não sabe ainda viver no mundo globalizado. A gente está longe disso. E a gente termina se comprometendo com isso. Então a mensagem vem e bate na tua porta o tempo inteiro. Por isso, quando não bate ao vivo, porque eu sempre costumo falar, os Espíritos eles falam conosco através de 3 meios: pensamento intuitivo, através do sono e através de terceiros.
Eu sempre falo que pensamento intuitivo é uma coisa que depende de você com você mesmo, que vai analisar seus pensamentos, que não diz respeito aos outros, que não estão vendo seus pensamentos. O sono também, você sabe como você acorda, você sabe como você sonhou. Você sabe pelo menos se você sonhou com coisa boa ou ruim. Se você acorda bem é porque sonhou com coisa boa. Bem, leve, alegre, feliz, sorridente. Isso é bom. Mas a influência de terceiros, essa do meio social que a gente está falando aqui, através da mídia, você pode dar um freio muito bom nisso aí. O duro e difícil é você usar e saber dar um freio na influência de terceiros com aqueles que dormem contigo, que convivem contigo na mesma casa. São teus parentes, que quando você menos espera, chega trazendo um monte de coisa equivocada. E você vai ter que ter o bom senso de dizer não, de saber pôr limite. Não, isso aqui eu não quero. Notar que a coisa está fugindo do caminho do bem, você tem que dar limite. Porque a gente está aqui para fazer o bem. E para às vezes a gente dar limite, você tem que primeiro dar limite para você mesmo, educando o seu desejo. Se você não dá limite para você, você também vai dar limite para ninguém, sabe? E aí você vai ser uma marionete, porque as pessoas ficam o tempo todo te influenciando. A gente já estudou aqui, a gente sabe que tem a obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Tem obsessão de tudo que é jeito. Vocês já prestaram atenção às obsessões de encarnado para encarnado que vocês estão sofrendo? Presta atenção. Porque todo aquele que quer dominar a tua vontade, ou impor algo na tua vontade, esse está sendo um obsessor seu. Obsessão se define pela vontade. Vontades que se chocam, se contrapõem uma à outra, obsessão simples. Vontades que se somam, fascinação. Vontade que impede a minha vontade, e eu deixo de usar a minha vontade, porque a vontade do outro é mais importante do que a minha, é subjugação. Então vê as obsessões de encarnado para encarnado. Tem muito pai e mãe aí que é obsessor subjugando seus filhos, porque não souberam educar. Então subjuga, manda, oprime, aprisiona. Isso é subjugação. A gente não tem que fazer isso, tem que educar e pôr limite. É diferente. Às vezes a pessoa diz, por que vai fazer? Porque eu estou mandando. Não vai fazer porque está mandando. E isso é subjugação. A gente já falou para vocês que a educação, quando você vai se relacionar com o filho, é dizer não porque não, o sim porque sim, e a referência do sim, que você também está aprendendo na sua vida. É assim que a gente vai se educar e educar as pessoas. A pessoa que age desse jeito não é uma pessoa disciplinada, porque ela está valorizando o emissor, no caso nosso, Jesus, a doutrina espírita. Vai estar valorizando o conteúdo, que é a mensagem que a gente está estudando do ponto de vista doutrinário. E vai estar valorizando também a educação dela com ela mesma, para não ficar presa no desejo, mas cumprir o dever dessa mensagem que ela está entendendo, porque ela respeita o emissor e sabe que ela precisa se educar. E assim ela é humilde, ela vai amar mais a verdade do que a si mesma e vai se tornar cada vez uma pessoa melhor. Então, mensagens para nos desviar do caminho do bem chega aos roldões, é o tempo inteiro, uma em cima da outra. Você tem que ser seletivo, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. É desse jeito. E não perder tempo, não perder tempo. E falo isso não só com as mensagens que chegam nas mídias, mas com as pessoas que você convive. Você tem que saber ser uma pessoa que vai ser seletivo na sua vida. Jesus foi extremamente seletivo com
Quando era para falar para a multidão, era multidão. Quando não estava multidão, ele falava com 70. Quando uma coisa era mais séria, ele falava para 12. Quando a coisa apertava, ele chamava 3. Era Pedro, Tiago e João. E quando a coisa entornou, era ele e Deus. Entende como ele foi seletivo? E você está sendo seletivo na sua vida? Precisa ser. Porque ele pediu para eu aprender com ele. Aprender comigo. Né? Então seja seletivo. Você pode ficar só? Às vezes pode. Mas é como diz na minha terra. É melhor só do que mal acompanhado. Então fique só. Chore. Jesus chorou também quando estava só. E ele pediu companhia de 3 para ajudar. E os 3, em lugar de acompanhar, estavam lá dormindo. Ele foi 3 vezes chamar a atenção. Quando viu que não tinha jeito, eu vou só. E chorou só. Com a gente não vai ser diferente. Bezerra de Menezes costuma dizer o seguinte: que o momento espírita de cada espírito é um momento de solidão entre ele e sua consciência e o Criador. E a gente precisa entender que é desse jeito. Eu sempre tenho falado para vocês que para cada pensamento nosso existe uma lei de Deus olhando para a gente. Então analise os pensamentos que te chegam, analise os pensamentos que te são sugeridos. E entenda que tem um pensamento de Deus olhando para você que você enxerga. Você não vai atrás dele porque você não quer. Porque a lei dele está gravada na tua consciência. Essa voz da consciência que nos mostra o caminho do bem, do belo e do bom, todos nós temos. O que estamos fazendo com ela, aí é da escolha de cada um. Porque vai chegar um monte de informação desse jeito pelas redes sociais, vão ser os acessórios, que vai te levar a isso, ó, fomentando o imaginário coletivo, a derrocada moral, a agressividade e a perversidade. Então ela vai, ó, na tua imaginação, nas ideias que você vai estar fomentando dentro da sua cabeça. Chega e você vai criando pensamentos dedutivos que nascem da argumentação e da abstração. Aí você foge disso para ficar no seu imaginário. Você foge da razão para ficar vivendo de ilusão. Porque na tua razão tu tem o caminho certo. Mas na tua imaginação você só tem coisa equivocada. Tem umas das coisas que a gente aprende na vida, entende? E eu dou graças a Deus, sabe? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu era estudante de medicina, nasceu uma criança, vai fazer 4 anos de medicina, nasceu uma criança muito deformada lá na maternidade. E a mãe estava meio horrorizada pelo que falaram para ela, né? E o esposo não queria que ela visse. E depois, a gente passando visita, conversando com a gente, ela disse que queria ver. E o marido disse que não era para ela ver. A gente, e agora? Veio ou não veio? Até que apareceu um professor nosso, não tem nada de espírito, sabe? Ele é muito pelo contrário, não tinha muitos pré-requisitos religiosos. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele juntou o marido, a mulher, juntou a gente e disse: olha, eu vou te fazer uma coisa. Você viu o seu filho e não quer que sua esposa veja. Você sabe o que ele era. Ela não sabe o que ele é. E vai ficar imaginando coisas extremamente piores do que a verdade do que ele é. Você está sendo cruel com sua esposa, fazendo com que ela viva o resto da existência dela, criando um monstro em cima de monstro. Porque é isso que vocês fizeram para ela. Então, acho melhor que ela veja o filho, que o filho é dela, do mesmo jeito que o filho é dela.
Estava morta, nasceu morta. Aí depois ela entendeu e ela foi na vida. Ali eu comecei a aprender que uma das piores coisas que a gente tem na nossa vida é a nossa imaginação, quando a gente foge da realidade. Não tem nada de pior. Enfrente a verdade, porque a verdade ela é educativa. Fique na imaginação e você vai ficando cada vez criando um mundo ilusório que não vai ter fim, porque para cada imaginação que você tem vai vir outra imaginação, outra imaginação, outra imaginação, e você não vai parar de ter imaginação. Porque quando ela dissesse para a outra, meu filho nasceu deformado e eu não vi, aí a outra ia dizer, mas fulana viu fulano assim, era desse jeito. Ela vai florir de acordo com a imaginação dela. Aí a outra, é egoísta desse jeito, né? Até a desgraça dela é maior do que a dos outros. Aí a outra vai dizer, mas a que eu vi de fulano era maior do que a sua. Entende? E isso, aquela coitada lá que não viu nada, diz, meu Deus, e o meu? Pois é isso que eles fazem, sabe? Eles vêm trazer coisas, cenas acessórias, que vai chegar por esses meios de comunicação, que vai, estimular o imaginário coletivo, vem para a cambada toda ver. E cada um vai imaginando. E você está lá sentada junto com a sua família, aí eu falo, é assim, não, é pior do que isso que você está falando. Não, é maior ainda, está entendendo? E cada um vai imaginando e vai criando imagens em cima de imagens. Imagina a psicosfera mental que fica dentro dessa família. Um filósofo, acho que foi o Clóvis que falou dele uma vez, chamou Montaigne. Ele falou, a minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais nunca aconteceu. Precisa dizer mais nada? Então, cuidado, seja concreto, vá atrás da verdade. Jesus mesmo falou para a gente, procurar e acharei, bater é preciso usar, vai lá, vê a verdade é educativa, a verdade vai te trazer para a realidade. Kardec sempre pediu isso para a gente, entende? A doutrina espírita tem que ser analisada friamente, se aprofundando em tudo, para que a gente não fique no imaginário. Então eles vêm fazer isso justamente para agir no nosso imaginário, na nossa capacidade criativa, cheia de preconceitos, cheia de coisas arcaicas, cheia de crimes no passado que voltam do nosso subconsciente, cheia de tendências pecaminosas que a gente traz, entende? E a gente fica criando monstros que na verdade nunca existiram, nem vão existir, e que a gente fica perdendo tempo e a oportunidade de crescimento na vida. Semana que vem nós continuamos. Muita paz a todos. Analisa teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médio por esta razão não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detém na casa dos prazeres do sentido,
Cedo te converterás no intérprete de inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás um coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possam desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam a jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque aonde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Possamos todos nós levar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, bem como a toda a equipe espiritual que esteve aqui esta noite, para nos ajudar a compreender melhor essa doutrina, essa verdade de Jesus Cristo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo da alma